Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estão todos bem? Eu espero que sim. Oro para que tudo que nós estamos aprendendo no nosso devocional, que faça a diferença na sua vida, que você tome isso como destino, que você aprenda e que você se esforce para levar a sua família e a sua casa ao reino. Nós estamos no nosso 23º devocional Família ao Reino, para a glória do Senhor. Está acabando, né? E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui, a cada um que tem orado por nós, pela missão, pelo canal. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. E não esqueça, você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à história de Jefté. Você lembra? Vamos fazer um pequeno resumo para a gente poder recordar da onde nós paramos para podermos dar continuidade. Então nós vimos que Jefté, quando o povo começou a fazer o que era mal perante ao Senhor, o Senhor optou em não ajudar mais aquele povo, não ajudar mais Israel. E eles pereceram muito, porque os inimigos começaram a invadi-los, começaram a verdadeiramente oprimi-los. E então eles pegaram o Senhor, oraram ao Senhor, tiraram as suas idolatrias, tiraram os deuses, as imagens que eles estavam adorando, e o Senhor, com toda compaixão e amor, resolve ajudá-los mais uma vez. Então, os anciões, né, os chefes, eles fizeram uma reunião e começaram a discutir quem é que ia ser o homem que ia liderá-los para guerrear contra os filhos de Amon, que era quem estava oprimindo o povo de Israel. E eles ficaram nessa discussão, nessa conversa, quem é que ia liderá-los? Porque precisava ser um homem preparado, precisava ser um homem de estratégias de guerra, precisava ser um homem com coragem, com determinação, um homem que soubesse liderar um povo para guerrear. Então, eles pegaram e lembraram de um homem, e esse homem é Jefté. E a gente viu que esse povo, ele vai ao encontro de Jefté. Só que antes disso, Jefté, ele é expulso de sua terra natal. Ele é rejeitado pelos seus irmãos. Vocês lembram por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. E os seus outros irmãos eram filhos de outra mulher. Então, por ele ser filho de outra mulher, por ele ser filho de uma prostituta, os irmãos o rejeitam. Quando eles crescem, os irmãos não aceitam a presença de Jefté ali. E por medo, Jefté vai embora. Então, esses chefes, esses anciões, eles acabam por ir ao encontro de Jefté, buscar ajuda, porque eles sabiam que só Jefté era capaz de liderá-los. Só Jefté tinha as armaduras, só Jefté tinha o conhecimento de guerra, só Jefté tinha o conhecimento para poder liderar aquele povo para uma vitória. Então eles vão atrás de Jefté. E o engraçado que nós vimos é que, assim como o povo naquele tempo rejeitou ao Senhor, assim como o povo não quis a presença do Senhor, eles também rejeitaram Jefté. Eles também rejeitaram a presença de Jefté. E assim como Deus liberou compaixão por aquele povo, Jefté também. Jefté, ele decide ajudar, ele decide liderar aquele povo. E aí ele começa as suas estratégias de guerra. Ele começa a
a trazer para dentro daquele povo como é que eles iam vencer aquela guerra, como é que eles iam vencer contra os filhos de Amon. E o interessante é porque Jefté, ele não guardou mágoa dos seus irmãos, ele não guardou mágoa da sua casa, aonde ele foi criado, aonde ele nasceu, ele foi rejeitado, mas mesmo assim ele não cria raiva, não cria ódio dos seus irmãos. Então ele decide ajudar aquele povo, ele decide estender as mãos e liderar aquele povo. Então nós paramos exatamente nesse ponto em que Jefté ele começa a, vamos dizer, conversar, a negociar, ele começa a mandar cartas para o rei dos filhos de Amon, tentando uma conversa mais tranquila, né? Uma conversa mais que possa apaziguar aquela situação. Só que o rei dos filhos de Amon, ele não quer saber. Ele quer saber de guerra, ele quer oprimir mesmo o povo de Israel. E aí Jefté, ele pega e ele tem um entendimento de que ele precisa fazer mais, que só as estratégias que ele tem ali nas mãos, que o conhecimento que ele tem é pouco. Então ele decide por fazer mais, ele decide por entregar mais ao Senhor. E Jefté faz um voto. E vamos ler para a gente poder lembrar? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: com efeito, me entregastes os filhos de Amon nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite e até Abel-Querarim, e foi muito grande a derrota. Assim foram julgados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então Jefté faz um voto de que se o Senhor der vitória a ele contra os filhos de Amon, quando ele voltar para casa vitorioso, o primeiro que sair da porta de sua casa ao seu encontro, ele entregará ao Senhor. Ele fará uma oferta em holocausto pelaquela vitória. E esse foi o voto que Jefté fez, confiante que o Senhor daria vitória sobre eles. Então vamos continuar a partir daqui. Juízes, no capítulo 11, a partir do verso 34, que diz bem assim: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e dança, e era ela filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. O voto que Jefté fez foi que o primeiro que saísse de sua casa, se ele chegasse vitorioso, ele ofereceria ao Senhor. E o primeiro que saiu foi a sua filha única. Jefté não esperava por isso. Jefté não imaginava que quem fosse recebê-lo com alegria, com dança, com amor, com orgulho, fosse a sua própria filha, a sua única filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizestes voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos.
os filhos de Amon. Então essa menina, ela poderia ter rejeitado. Ela poderia ter não aceitado. Ela poderia ter falado, não, quem fez o voto foi o Senhor. Então o Senhor se vire, o Senhor que resolva com Deus. Mas não. Ela se dispõe, ela obedece, ela honra, ela se submete àquilo que ela nem imaginava que o pai tinha feito. E ela se entrega, ela mesma, de bom grado, com amor, ela sem entender o que estava acontecendo. A primeira resposta dela é sim. Eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui, meu Senhor. E por muitas das vezes isso acontece muito com a gente. O Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos estabelece algo para a nossa vida, para o nosso destino. E a nossa primeira palavra é: por que, Senhor? Para que, Senhor? Senhor, mas olha para mim, olha os feitos que eu tenho tido com a sua palavra. A nossa resposta nunca é: Senhor, eis-me aqui. Quando a gente não entende, quando a gente não consegue discernir aquilo, a gente coloca em dúvida. A gente quer saber o motivo, o para quê e o porquê. A nossa primeira resposta. Depois a gente pode até falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou lá. E às vezes a gente até faz. Mas a nossa primeira resposta, muitas das vezes, não é eis-me aqui. Não é como essa filha de Jefté, que mesmo sem saber de absolutamente nada, mesmo sem entender, a informação que ela teve foi que o pai fez um voto e que ele cumpriria esse voto. E ela disse: sim, Senhor, meu pai, eis-me aqui, cumpre o voto que o Senhor fizeste com o Senhor. E também tem muitas pessoas que investem nas nossas vidas, investem nos nossos ministérios, que acredita que Deus vai dar vitória sobre as nossas vidas. Pessoas que oram, pessoas que ajoelham, pessoas que jejuam em favor da nossa vida, acreditando no propósito que Deus tem para nós. E nós, muitas das vezes, rejeitamos essas pessoas. Muitas das vezes, nós rejeitamos a palavra que essas pessoas lançam sobre as nossas vidas. Então, cuidado, porque pode ter muita gente orando pela sua vida. Pode ter muita gente se sacrificando pela sua vida. E a sua resposta a tudo isso precisa ser: eis-me aqui. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Tudo indica que Jefté não ofereceu fisicamente a sua filha em sacrifício. Ele certamente conhecia a lei de Deus, como nós vimos no outro vídeo, que era uma lei que Deus abominava o sacrifício humano. A lei que proibia rigorosamente sacrifícios humanos. E sabia que Deus tinha tal ato como uma abominação intolerável. Deuteronômio 12:31 diz assim: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. A menção enfática de que ela não conheceu varão, ou seja, ela não se casou, deixa claro que ela foi apresentada a Deus como um sacrifício vivo.
dedicado toda a sua vida como uma virgem. Então, com essas informações, a gente percebe que o que Jefté fez foi entregá-la como sacrifício vivo, porque ela vai para os montes, ela chora a sua virgindade, ela não conhece varão. Então, o que significa? Que ela não casou. Como muitos pensam, Jefté não sacrificou sua filha. Ele não tirou a sua vida. A palavra diz no verso 39, diz bem assim: ao fim dos 2 meses, retornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Ela jamais conheceu homem algum. Ou seja, o que Jefté fez foi sacrificar a sua descendência ao fazer o voto, pois ela era a sua filha única. Então, quando Jefté ele entrega a sua filha virgem, a sua única filha ao Senhor, isso quer dizer que Jefté sacrifica a sua descendência. Hoje não existe descendência de Jefté por conta do seu voto, por conta do agradecimento, por conta do reconhecimento daquilo que Deus fez na vida dele, naquele povo, naquele tempo. Então, o que Jefté fez foi sacrificar a sua descendência. O que Jefté fez foi entregar o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de maior valor, que era ter uma linhagem, que era ter uma descendência, que era ter uma nação que carregasse o seu nome. Então, o que Jefté fez foi isso. Ele sacrifica a sua descendência. Jefté entrega a Deus a sua oportunidade de ter descendentes. Entrega a pureza de sua filha. Por isso, ela chora a sua virgindade e não a sua morte. Então, o ato que Jefté fez foi muito maior do que entregar a sua filha a Deus. Foi entregar a Deus a sua possibilidade de ter descendentes. Um homem que foi rejeitado, um homem que foi humilhado, um homem que foi expulso da sua terra, um homem que foi escorraçado, um homem que foi jurado de morte, um homem que deve ter passado fome. Ele retorna e ele salva aquele mesmo povo que faz isso com ele. Ele sacrifica a sua descendência para que aquele povo tenha uma chance, para que aquele povo tenha uma nova história escrita. Amém? E então, que a história de Jefté, que a história da filha de Jefté, a obediência que essa menina teve, a submissão, a honra que essa menina teve, que possa tocar os nossos corações. Que, como eu disse no vídeo anterior, independente de onde você veio, independente da casa, do lar, da família que você veio, desestruturada, bagunçada, confusa, se você não conheceu os seus pais, se você viveu de lar em lar, de abrigo em abrigo, Deus está te dando hoje uma oportunidade de você fazer diferente, de você fazer diferença. Então, toda a mágoa que você tem sentido do passado, de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de sua família, de algum parente, de alguém que te magoou, que seja hoje o dia em que você vai se desfazer de todas essas coisas, perdoá-los e seguir em frente. E que a obediência dessa menina, que a submissão da filha de Jefté, que não é citada o nome dela, que para muitos é uma anônima, mas que nos traz uma lição extraordinária, que a obediência dela, que a submissão e a honra possa nos tocar e nos trazer também um entendimento de que sim, é possível, de que sim, é melhor dar do que receber. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele e somente a Ele. Amém?
Eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, tocado o seu coração, de alguma forma tocado a sua alma. Quando a gente vem trazer alguma palavra, alguma ministração, como nosso irmão Edson costuma dizer, ela fere primeiro aqui a gente. Então toda palavra que a gente vem trazer aqui, ela nos corta primeiro, ela nos fere primeiro, ela nos esmaga primeiro, ela nos moe primeiro. Então nós somos os primeiros a ser tocados por essa palavra, nós somos os primeiros a ser despertados pelas palavras que nós temos trago aqui, amém? E depois de respirar, aí a gente consegue trazer para vocês, amém? Então eu espero que essa palavra tenha de alguma forma tocado o seu coração, de alguma forma te trago um entendimento maior do que aquilo que você viveu no passado não pode definir quem você é hoje em Cristo. As marcas, as mágoas, as cicatrizes do passado não podem interferir naquilo que Deus tem e quer para você hoje. Amém? E vamos orar? Senhor, Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos trouxe o entendimento que precisamos para poder transformar a nossa vida, o nosso caráter e a nossa identidade. Pai, eu quero te agradecer por cada palavra que o Senhor tem insistido em trazer para as nossas vidas. Não são palavras repetitivas, Pai, mas são palavras que nos incentivam, são palavras que nos despertam, são palavras que nos permitem estar mais próximos da Tua presença. Então, Pai, eu quero te agradecer por cada palavra ministrada, não só nesse devocional, mas no nosso canal, nos nossos estudos. Eu quero te louvar e te agradecer por isso. Pai, e que as pessoas que têm nos escutado, as pessoas que têm nos assistido, possam verdadeiramente ter as suas vidas transformadas por Ti, pela Tua palavra, transformadas pela ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que elas possam se desfazer, se despir das mágoas e dos traumas do passado e seguir em Ti com os corações limpos, retos e puros, procurando, Pai amado, a perfeição em Ti. E eu te louvo e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.